Olá, quero saudar a todos da PIB de Governador Valadares e, assim, dizer da minha alegria por ter recebido esse convite do pastor Hélio. Quero saudar a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e nessa sequência agora, por 6 meses, nós vamos falar sobre família. Meu nome é Cioli, sou pastor aqui da Igreja Batista Bom Retiro, em Ipatinga, e recebi uma incumbência da convenção há alguns anos atrás, há 2 anos atrás, para escrever essas lições. São 26 lições sobre família. Nós vamos olhar o contexto da família, a necessidade que a família tem de influenciar a sociedade dela como instrumento de Deus para abençoar a sociedade nos mais variáveis níveis de necessidade. Nós vamos olhar também um pouquinho mais atentamente sobre o liberalismo, algumas questões que têm ocorrido entre as famílias e necessidades mesmo que a família tem de assumir uma postura, a família cristã, de assumir uma postura abençoadora na sociedade. Eu quero agradecer mais uma vez pelo fato de estar chegando aí a você com essa mensagem, com essa palavra, e hoje nós vamos estudar a lição de número 27, tratando a Bíblia como sólido fundamento. Muito bom. Jesus, ele disse que os discípulos, os seus seguidores, seriam sal da terra e luz do mundo. Que papel importante que o indivíduo tem. Ele já tem esse papel importante, nós como crentes já sabemos desse papel relevante na sociedade. Jesus enfatizou isso em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Quero repetir: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, nós somos visíveis, não é? Somos pessoas que influenciam pelo fato de já termos a Jesus Cristo e termos dele também essa incumbência, recebemos dele essa incumbência. Então, nada mais relevante do que influenciar num mundo decaído moralmente, sem a ética cristã, cada vez mais os valores do reino de Deus vão sendo descartados da sociedade, das famílias. Por isso, gente, como é importante agora a gente pensar nesse sólido fundamento. O Salmo 19, versículo 7, diz que a lei do Senhor é perfeita e ele é capaz de restaurar a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A gente percebe que a palavra de Deus, ela cumpre um papel muito importante na vida do cristão e nós não podemos substituir, ter nenhuma outra base para a construção da nossa a doutrina da família. A família ela possui uma doutrina bíblica e um ensino bíblico, não é? Então olhamos para o indivíduo, não é? Para o cristão, com o seu papel influenciador na sociedade, olhamos também para a Bíblia como esse fundamento importante para nós tomarmos as nossas decisões morais, encontrarmos também nela os valores para aplicarmos à família. E aqui, já desde o início, eu já faço uma aplicação. Em todos os tempos, inclusive no século XXI, temos a grande oportunidade de construir uma ética através do ensino bíblico, não é? Como você tem construído a sua forma de pensar e de agir nesse tempo? É uma pergunta para a nossa reflexão, não é? Uma reflexão que nos move, que nos faz refletir e mudar alguns aspectos, certamente, no nosso coração a respeito da nossa conduta e dos valores que transitam no nosso coração. Então, a Bíblia é sólido fundamento também como regra de fé e de prática, não é? Então, apesar das mudanças acentuadas do século XXI, especificamente sobre as questões da família,
as questões morais, as questões éticas. A Bíblia é imutável, ela não muda, ela continua sendo uma regra básica, né? Alguns até nos chamam de ultrapassados ou nos colocam numa condição aí de pessoas bitoladas, mas nós vivemos como cristãos os valores do reino, os valores da Bíblia. É um prazer a gente viver dessa forma, não é, gente? Então, de forma alguma, nós podemos abrir mão desses conceitos que eles são imutáveis. E o cristão, o que ele faz? Ele faz da Bíblia a sua norma de conduta. Então, na sua conduta, ele reflete os valores que a palavra de Deus tem a ensinar. Né? A palavra norma, eu coloquei lá na lição, né? Ela significa esquadro de carpinteiro. Ela produz uma direção, não é? Uma direção, uma postura, um nível correto, né? Uma direção, uma postura e um nível correto, né? É uma ferramenta que define a simetria, ela faz aparecer, faz surgir algo bom, né? E nós queremos realmente extrair completamente dessa norma uma simetria para a nossa conduta, para a nossa própria vida. Eu consultei para escrever essas lições várias obras. Uma delas foi a do Walter Kaiser, o pastor Walter Kaiser, no seu livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Um livro muito bom que eu recomendo que você leia. Não dá para a gente falar sobre tudo isso, né, aqui no nosso estudo. Mas eu extraí dele alguns pontos que são fundamentais. O pastor Walter Kaiser, ele disse lá no livro dele que a Bíblia funciona de 4 formas. Vamos citá-las aqui. Resumidamente, ela é um guia. Então, esse guia indica a rota que devemos tomar. Segundo aspecto, ela é uma sentinela, nos adverte quanto às decisões e caminhos errados a serem evitados. Uma outra forma que o Dr. Walter Kaiser afirma lá no livro dele, que a Bíblia possui, que ela é, não é? É como uma bússola. Ela nos ajuda a obter uma orientação. Para onde ir? Como ir? Não é? Então, ela oferece uma direção, como a bússola oferece ao viajante. Ela pode ser utilizada como um princípio, porque ela reúne ideias abstratas que se resumem em vários exemplos nela mesma. Então, temos lá os homens de Deus que aplicaram essas regras, que colocaram em prática os seus valores e foram bem-sucedidos. Mas é interessante, né, gente, que a Bíblia também fala dos erros que os homens cometeram e como eles foram desastrados nas suas escolhas. Então, percebemos que a Bíblia assegura um caminho simétrico e orientado pelo próprio Deus. Isso é maravilhoso. Então, a Bíblia ela é confiável, né? O salmista lá no Salmo 119, versículo 34, ele apresenta a Bíblia também. Vamos citar o 105, Salmo 119, 105, e depois o Salmo 119, versículo 34. No verso 105 é aquele versículo tradicional, eu sei que todos nós aprendemos isso desde a infância. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É um texto já conhecido de todos. Agora, o Salmo 119, o verso 34, diz o seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. É uma oração. Dá-me entendimento e eu vou cumpri-la, eu vou entendê-la, eu vou aplicá-la. Que maravilha, né, gente? Saber que o próprio Deus nos ajuda a colocar essa palavra no nosso coração. Então não é uma obrigação, não é uma coisa chata, não é uma coisa assim cansativa, não é uma coisa legalista também, né? Porque tem muita gente que acaba levando a Bíblia de uma forma muito legalista. Você é isso, você é aquilo, e não dá oportunidade. Então Deus dá oportunidade, oferece oportunidade a você. Então o salmista clamou a Deus, ele pediu: me dá entendimento, Pai, para eu poder guardar essa palavra, para eu poder vivê-la, aplicá-la. É muito legal isso na nossa lição, esse aspecto da oração,
dessa devoção mesclada com a palavra de Deus. Esse negócio funciona muito bem. Eu tenho certeza que isso pode ser aplicado a você também. Muito bom, nós não poderíamos deixar de falar como batistas também a respeito da nossa regra de fé e conduta e prática, não é? A nossa declaração doutrinária já preceitua isso a respeito da Bíblia. Eu extraí, coloquei aqui na lição, um aspecto da nossa declaração doutrinária. Diz lá que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É através da linguagem que a gente compreende, não é? É através dessa percepção linguística, né, da leitura, que a gente vai compreendê-la, né? Ela é o registro da revelação de Deus que Deus fez em si mesmo, de si mesmo aos homens. Seu conteúdo é a verdade sem mescla de erro. A gente não atribui erros à Bíblia, ela é infalível, né? Ela é perfeitamente confiável, né? Então, ela é sem defeito, sem mácula, ela é perfeita, ela é um tesouro de instrução divina. A Bíblia é autoridade única, única em matéria de religião. A palavra do pastor, ela não está acima da Bíblia, não é? O pastor pode falar um monte de besteira se ele sair da Bíblia. Então, porque ele falou, está certo? Não. O que está escrito na Bíblia? Nós vamos conferir, como batistas nós vamos conferir. A palavra de Deus, ela é autoridade única, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens, né? Então não tem alicerce mais sólido do que esse. E agora eu faço uma pergunta de aplicação também a você. Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, isso aí já é um fato e a gente já sabe. Mas colocá-la em prática é um desafio diário, não é verdade? Você concorda comigo? Colocá-la em prática é um desafio na hora que aqueles sentimentos aparecem, na hora que a gente se sente assim mais rejeitado, ou então na hora que a gente se sente assim como um nada. E aí, o que sobra aí no seu coração? Tenha certeza que a palavra de Deus é conforto para você também, meu amado. Então, como você tem vivenciado esse desafio para tomar as decisões corretas e justas na sua vida? Jesus mesmo disse, né, gente? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O próprio Cristo já tinha falado a respeito do valor que ela possui. E agora vamos prosseguir para o nosso segundo ponto, que tem como tema a construção ética e moral. Então a Bíblia é sólido fundamento como regra de fé e prática, e ela é sólido fundamento também para a construção ética e moral. Nós já sabemos, você sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é uma imagem física, lógico, né, gente? Não é isso. Mas é um reflexo moral. Deus decidiu, Deus criou, o homem também decidiu. Deus é um ser moral, o homem também é um ser moral, não é? Então, nós refletimos esses aspectos da escolha, esses aspectos da moralidade, não é? E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, não é? Pelo fato de ser Ele um Deus santo, nós também devemos refletir na nossa conduta a santidade. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, porque o homem se afastou de Deus, o homem se desligou de Deus. Então, todas as escolhas dele são feitas com base na moral que a sociedade define, nos padrões que a sociedade define. O que a sociedade define é um caos, né, gente? Porque o mundo jaz no maligno. Então, como resgatar uma moral e uma ética? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem uma moral, tem uma série de condutas éticas que devem ser observadas, não é? Então, vou voltar ao pastor Kaiser Júnior de novo, no livro dele, e ele salienta o seguinte, com relação à visão que o cristão precisa ter a respeito do mundo. Ele tem que ter uma visão de mundo coerente. Se eu acho que as coisas do mundo servem para mim, então por que as Escrituras? Então as Escrituras, elas nos nivelam, elas nos colocam num patamar superior. Ninguém está dizendo que nós somos melhores do que os outros, não. Mas Deus, por sua graça, nos dá a oportunidade de viver esses padrões morais e esses padrões éticos. Então,
o Walter Kaiser Jr., ele salienta o seguinte: a visão de mundo que o indivíduo tem, todos nós construímos uma visão de mundo, uma cosmovisão, e essa visão ela é construída através do tempo, através dos valores que você tem, que você recebe, né? Então a visão de mundo que o indivíduo tem serve como ponto de partida para as suas decisões. Então você vê um cara fazendo uma besteira lá na rua, ele mata, ou seja, a visão de mundo que ele tem é essa, dele fazer justiça, dele realizar a justiça com as suas próprias mãos. Ele não conhece um Deus que faz justiça, que defende os seus. Não é? Que coisa triste é a gente perceber que nós estamos cercados de pessoas que estão com uma visão de mundo totalmente depauperada, caída. Não é verdade, gente? Principalmente agora na pandemia, quando está todo mundo aí querendo se virar de qualquer jeito, fazer as coisas de qualquer jeito, não é? Então é muito importante esse destaque que o Walter Kaiser faz. Ele ainda diz que as nossas ações éticas podem ter origem, por exemplo, num pensamento humanista, liberal, num pensamento islâmico ou num pensamento cristão, não é? Então, o que nós queremos ensinar aqui com esse aspecto? Que nós temos que ter a Bíblia como um sólido fundamento para a construção também desses valores, para a gente tomar a decisão certa. Para você tomar a decisão certa na sua casa, com seu filho, com seu marido, e nós vamos tratar dessas questões no decorrer aí da lição, né? Então, a moralidade tem a ver com a vida e com a conduta do indivíduo, né? E nós sabemos que nós também não temos uma total isenção da influência social. Não temos. Nós refletimos algo da nossa cultura. É impossível. O cristão, ele vive dentro da cultura, tá certo, gente? Mas ele dentro da cultura, ele não assimila os valores da cultura. Ele não pode viver como um ET, não é? O ET, o extraterrestre, né? Ele não vive como um extraterrestre, mas ele parece um pouco um extraterrestre, porque ele vive na Terra, mas ele pensa diferente, entendeu? E por vezes ele começa um conflito. Esse conflito é real, porque ele sabe o que Deus quer, mas ele está vendo a coisa errada acontecer ali, o que ele faz? Ele toma uma decisão. Opa, não vou me envolver com isso, não vou mexer com isso. Na prática é isso, gente. O conflito ele acontece por causa da formação que nós temos, espiritual, moral da Bíblia, mas nós estamos convivendo com pessoas, com amigos, com estruturas completamente depauperadas, estragadas, não é? Então, é importante a gente falar que a gente recebe influência através da educação, dos filmes, de todas as modas, entre aspas, né? E nós fazemos uma escolha. Isso aqui não está legal, isso aqui não é bom, isso aqui não vai agradar e não vai me ajudar a me tornar um cristão melhor. Qual é o foco? O foco é que através das decisões você se torne um cristão, decisões acertadas, você se torne um cristão aprovado pelo Senhor, né? E no estudo também eu falo que a ética, ela se encontra também com a moral, porque ela a sustenta, a ética sustenta a moral na medida em que não existem costumes ou hábitos sociais completamente separados de uma ética individual. Então, olha bem, gente, nós vamos no decorrer da nossa vida construindo uma ética. Cada um de nós constrói uma ética e ela precisa ser cristã. Não é? Ah, pastor, mas eu conheço gente lá fora que nem é cristão, mas tem uma ética elevada. Parabéns, mas se ela não for baseada na Bíblia, uma hora esse indivíduo pode cometer um deslize, né? E às vezes é isso que acontece. Às vezes na igreja há muitos cristãos que não estão eticamente aprimorados. Eles não se formaram ainda, não atentaram para a necessidade de uma formação ética, não é? Excelente, sólida,
com base nas Escrituras. E às vezes você vê uma pessoa que não é cristã e que faz tudo certinho, e que não trapaceia, que paga as contas, e às vezes você tem crentes que falham nisso, gente. Então o que que acontece? Um distanciamento, né? Uma má formação ética, de caráter, de conduta, né? E às vezes a gente até questiona, mas será que esse indivíduo realmente é convertido? Isso acontece no dia a dia, não é? Então, é a partir de uma ética individual que se cria um valor social. Isso de uma forma geral, não é, gente? Então, e desde quando devidamente enraizado numa sociedade, isso aí passa a ser uma lei. Então nós vemos que a nossa sociedade ela está completamente destruída e desfigurada em termos éticos e em termos morais. Você conversa com uma pessoa e ela está totalmente perdida, porque não existe mais nada no lugar, não é? A pós-modernidade e todos esses valores do mundo no século XXI, não é? Eles têm tornado a vida assim, de qualquer jeito, a pessoa fala qualquer coisa, ela xinga tudo, ela fica revoltada, ela coloca lá no Facebook as coisas horrorosas. O crente ele não se presta a algo dessa forma, porque ele está pensando ele tem a Bíblia como seu fundamento, né? Ele tem a Bíblia como a sua regra de fé e de prática, então ele não fala qualquer coisa e não fica lá xingando o governo, por pior que seja, não é? A gente sabe, né, gente, que tem falha, mas o cristão ele não faz isso porque ele é um ser ético. Vamos imaginar aquilo que Jesus realmente fez e olhar para aquilo que Jesus fez e também agirmos dessa forma, não é? Então, para os cristãos, a ética bíblica é a reflexão a respeito da conduta e das ações humanas, tendo como fundamento o que a palavra de Deus apresenta na perspectiva do Criador. Olha que frase bonita, gente. Não é porque eu escrevi, não, tá? Mas é uma conclusão que realmente apresenta algo muito importante para a nossa lição. E agora, uma aplicação. A construção ética e moral do cristão se dá através dos valores bíblicos. Para o cristão, então, uma pergunta para você. Como é possível viver num mundo moral e eticamente distante da ética e moral bíblicas sem se corromper? Porque lá no trabalho, seu trabalho, as pessoas vão fazer uma proposta indecente. Lá, talvez, num ambiente decaído, você vai estar diante de várias escolhas. E aí, o que você vai fazer? É essa a ideia que eu quis trazer agora para essa pergunta. E para concluir, algumas considerações finais. A Bíblia é a regra de fé e de prática do cristão. E ele se encontra satisfeito com ela, ele é feliz com ela, porque a palavra de Deus traz satisfação. A realização colocar a Bíblia em ação traz uma realização para o cristão. Ela constrói o seu coração pela operação do Espírito Santo. Isso é que é mais maravilhoso, gente. Não é uma coisa que você tem que ficar assim decorando. É algo que você tem que viver, né? É algo que você tem que aplicar o coração e viver de fato. Então, Jesus Cristo nos apresenta uma série de orientações a respeito da qual todos nós devemos nos apropriar e devemos aplicar, não é? Então, deve o cristão diariamente buscar na graça e no conhecimento das Escrituras, na graça de Deus e no conhecimento das Escrituras, a referência para que ele possa tomar decisões. Então, o cristão, assim, vai se aperfeiçoando num contínuo processo de separação do mundo, e aí é o aspecto da santificação. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas eu quero concluir a lição desafiando a você a ler um pouco mais a Bíblia, mas ler com a vontade de colocá-la em ação. Eu e você temos muitas fraquezas, mas nós podemos vencê-las pela graça, pela misericórdia do Senhor e, sobretudo, pela operação do Espírito Santo. Não deixe de ler a Bíblia, coloque-a
como uma regra de fé e de prática para as suas decisões. Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado aí desse vídeo. Que Deus abençoe também o pastor Hélio, sua família e toda a PIB de Governador Valadares. Graça e paz.